Boa noite a todos. Todos me ouvem bem? Bom, hoje continuamos aí o nosso ciclo do Ecos Cultural. Boa noite a todos. Bom, sejam todos bem-vindos para mais um encontro nosso aqui do Ecos Cultural, que é um projeto dos cursos de comunicação social aqui da UNG, né? E a ideia aqui é debater assuntos ligados à educação, à cultura, à comunicação. Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Inácio Rodrigues, leciono na casa, nos cursos de comunicação, né, jornalismo, publicidade e fotografia. Sou jornalista de formação, já trilhei aí alguns caminhos da pesquisa, outros virão, né, tomara isso aconteça. Sejam todos bem-vindos, alunos, alguns aqui já estão no chat conversando comigo, mandando um abraço a todos. Vocês sejam bem-vindos, aos convidados, aos professores aqui presentes. Eu já notei que a professora Flávia Delgado, Nelly Domênico, Rodolfo Nakamura estão presentes. Muito obrigado pela presença, o apoio e o suporte luxuoso do professor Alex Francisco. Sem ele, o Ecos não aconteceria. Muito obrigado. Peço a vocês aí para que aproveitem, para aproveitarem melhor a live, aí é legal desabilitar o microfone, a câmera. Alterem também aí o layout para a barra lateral, né? Quem não sabe é só ir lá nos 3 pontinhos do canto inferior esquerdo, na tela, e alterar para alterar layout, e aí selecionar a barra lateral, beleza? Estou aprendendo, lembram disso que eu dizia que não sabia? Alex me ensinou. Alex e, claro, o nosso convidado dessa noite. Bom, mandem as perguntas de vocês aí via chat, tá bom? Que a gente vai monitorando, tá? Este mês, o projeto Ecos Cultural tem como mote de troca de ideias as pesquisas científicas, tanto na área das artes como na área da comunicação. Ao longo do mês, nós vamos compartilhar aí alguns bate-papos com colegas que estão com projetos voltados para o mestrado e para o doutorado, né? Os que estão em andamento, os que já terminaram, para mostrar a vocês, os nossos professores, enquanto pesquisadores, na área de comunicação, que também é uma possibilidade aí de pensarmos a carreira profissional da gente, né? É um dos caminhos. A professora Ana Cláudia Fernandes também acaba de entrar, seja bem-vinda, Ana. Bom, sem mais delongas, porque, afinal de contas, estamos aqui para ouvir, com grande prazer, que hoje eu trago para falar um pouquinho para nós aqui, seus caminhos, seus percursos, o professor Daniel Herrera. Daniel é muito conhecido de todos, mas eu fiz aqui uma colinha para contar um pouco aí da formação do nosso amigo. O Daniel Herrera é formado em desenho industrial, bacharel em programação visual e especialista em fotografia aqui pela UNG. Ele é docente nos nossos cursos, e os temas que ele trabalha são particularmente os seguintes: direção de fotografia, fotopublicidade, manipulação digital, fotografia de arquitetura e urbanismo, foto de natureza, metodologia, projeto fotográfico e desenvolvimento pessoal. E agora ele está lá na Unesp, né? Começou o percurso dele aí como pesquisador de mestrado na área de artes visuais, na linha de pesquisa processos e procedimentos artísticos, no Instituto de Artes da Universidade Paulista, Estadual Paulista, a Unesp. Bom, Daniel, seja bem-vindo, e para começar aí esse bate-papo desta noite, para instigar os nossos alunos nesse primeiro dia, começa contando um pouquinho do seu percurso. É sempre importante, por mais que a gente trabalhe aqui no universo acadêmico, de pesquisa, que a gente conte muito essa parte mais voltada para o cérebro, né? Mas a gente tem um percurso de paixão, um movimento que começa pelo coração. Como é que foi isso? Conta um pouquinho do seu percurso, depois a gente continua. Oi, gente, boa noite. Já agradeço demais aí ao convite, ao professor Inácio, né, a todas as suas palavras aí. Quero saber se vocês estão me escutando bem, tudo ok aí com o áudio, qualquer coisa me avisa, tá? Tá legal, Inácio? Tá conseguindo me escutar? Sim, ótimo. Maravilha, então é isso. Pô, gente, quantas perguntas, né? Que emoção de estar aqui. Tô até nervoso, gente, pelo amor de Deus. Eu gosto mais de entrevistar. Ser entrevistado, que coisa. Daniel, fica tranquilo, você tem muito o que dizer, meu camarada. Vamos lá. Ai. Olha só.
Já agradeço a todos os alunos que compareceram aí nessa reunião, agradeço também aos professores presentes, e esse projeto foi encabeçado aí pelo professor Alex, né, de falar de pesquisa. Às vezes fica um pouco distante da gente falar da nossa pesquisa, né, por ser em outra instituição e tal, e na correria do dia a dia, dando as aulas assim, a gente acaba que não conversa muito sobre isso. Eu sei um pouco do percurso do professor Inácio, que já é doutor e tal, mas, assim, quase não tive a chance de falar aí um pouquinho de como que foi o meu, né? Comecei agora, né, em março, essa loucura aí das artes visuais, e, pô, bicho, chegar nisso foi um pouco árduo, assim. A gente, pô, sair da graduação, não imaginava assim, pô, vou ser professor, vou tentar estudar, vou ser pesquisador, né? A gente acaba trilhando vários caminhos para se descobrir ali. Pelo menos no meu caso, demorei um pouquinho assim para pensar nisso, né? O que é fazer pesquisa, o que é ser pesquisador. E atuei muito tempo assim trabalhando e fui percebendo que, poxa, eu gostava muito dessa coisa de ficar intrigado com algumas questões, né? Buscar conhecimento sobre certos assuntos, o ensinar também, né? Foi me despertando e uniu tudo, assim, né? Eu acho que desde o momento que eu estou na universidade como professor, eu também estou lutando para fazer esse mestrado e esse ano finalmente conseguir completar aí essa tarefa árdua de entrar em uma instituição pública aí. Então, é mais ou menos por isso. Aí escolhi essa área aí, né? As artes em geral, que tem mais a ver com o que eu faço na fotografia e no meu trabalho autoral, que a gente vai falar já já. Tem alguma coisa específica que você quer me perguntar nesse começo assim, Inácio? Daniel, a primeira coisa que me deu curiosidade, e a gente é amigo, trabalha ali na universidade juntos, e a gente bate papos diversos, mas eu queria te perguntar primeiro, o que é esse tema, senhor? Eu li, o Ateliê Laboratório de Arte e Mídia. Explica um pouco isso para a gente. Eu lembro que você falou recentemente que não tinha título, agora já tem título para o trabalho, até para não saber que título e tema são coisas distintas, né? O seu tema está muito claro, o Ateliê Laboratório Arte e Mídia. O que é esse laboratório? Bom, vamos lá. Para a gente chegar nesse laboratório, eu tenho que falar um pouquinho mais de mim. Por quê? Bicho, porque é o seguinte, eu sou designer, né? E por ser designer de formação, a parte fotográfica que foi me introduzindo nessa questão das artes. E chegou num momento ali que eu comecei a fazer experiências fora um pouquinho da caixinha do que seria tanto a fotografia e tanto o design. Comecei a experimentar um pouco também a madeira, né, para você ter uma ideia. E aí fui nessa onda de madeira, trabalhar com algumas peças, muito daquela formação do design que eu tinha, né? Tipo de projeto mesmo. Aí, fez cadeira. Todo designer tem que fazer uma cadeira na vida, viu? Se o designer não fizer uma cadeira, ele não é um designer, tipo esse. Então, pô, é engraçado. Aí, madeira e tal, comecei a mexer e fui entendendo, na verdade, de pensar em fazer alguma coisa múltipla, assim, de pesquisa, né? Fui tentar buscar, por exemplo, fazer um mestrado ali no design mesmo, antes de fazer nas artes. Só que, por exemplo, lá era muito engraçado. Se eu falasse de madeira, os caras me mandavam para as artes. Se eu falasse de comunicação, os caras me mandavam para comunicação. Simples assim. Parece que o mestrado, a pesquisa, a gente tem muito essa coisa do sistêmico hoje, da pesquisa tá englobando tudo ao mesmo tempo, todas as áreas. Mas isso eu estou falando de 2016, quando eu comecei a ir fazer aluno especial, né, buscar essas coisas de entrar numa instituição. Então os caras do design ficavam me chutando, ou para um lado ou para o outro. Aí eu falei, pô, o que está acontecendo? Fui pesquisando, fui entendendo e me interessou muito as mídias. Por conta de que, sei lá, o elemento do meio talvez fosse o meu caminho. Porque aí eu poderia estar ali falando do fotografia, poderia estar falando do design, poderia, né? A mídia me interessou muito. E eu conheci esse termo aí, artemídia. Esse termo específico, essa fusão, ela é uma fusão entre arte, ciência e tecnologia. Ou seja, esse cara que é o autor aí do Arte Mídia é o meu orientador lá da Unesp,
Fui atrás desse cara para ver que raio de arte mídia era essa. Não fazia ideia que era uma coisa que juntava várias áreas, que já tinha essa coisa da relação da interdisciplinaridade, né, de buscar ali, posso falar um pouquinho do design, posso falar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Então, juntei tudo aí nesse meio que é a arte mídia, né? E foi muito interessante, porque aí o meu orientador, eu cheguei lá e falei assim, ó, trabalha com Instagram, bicho. Quero fazer alguma coisa de Instagram, porque Instagram é o que eu faço na minha agência, eu tiro foto, eu sou o cara, assim, das artes do Instagram. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas peraí, você não tinha falado que você faz um negocinho de madeira lá? Ele falou, pô, madeira é mídia também. Aí eu, caramba, como assim madeira é mídia? Claro que é mídia, madeira comunica. Então eu fiquei nessa coisa, pô, mas o que ele tá querendo me dizer com isso, né, Inácio? Juntou que a pesquisa está se encaminhando para essa coisa de trabalho, tudo que eu faço, foto, design, a parte de madeira, vai ser o meu experimento arte mídia. Ou seja, eu estou relatando praticamente toda a minha semana aqui, gente. Esse é o meu trabalho. Isso quer dizer que você, para além de uma coisa do instrumento teórico, então você também tem que produzir um material físico, é isso? E essa eu acho que é a diferença de muitos dos pesquisadores, por exemplo. Uma pesquisa que ela é voltada... Primeiro, gente, uma coisa que é muito interessante que eu descobri. O que é a diferença de uma monografia para uma dissertação, né? Como é diferente, bicho. Eu estou no começo do mestrado, então a gente vai se deliciando com essa questão mais metodológica, né, também. Pô, então eu tenho que dissertar. Tá, mas aí eu vou dissertar o quê? Eu vou buscar um teórico para dissertar? Não, eu posso dissertar sobre mim mesmo. Olha que coisa legal. As artes, ele me possibilita o quê? Eu posso fazer um trabalho, que a gente chama de trabalho equivalente, e lá, dentro desse trabalho equivalente, eu me analiso de fora e disserto sobre esse experimento. Então, fica interessante essa coisa de tema ser grande, assim como ateliê, laboratório, arte mídia. Por exemplo, vocês olharem aqui na minha câmera, esse aqui é o meu laboratório de agora. Eu estou aqui num laboratório experimentando uma coisa com o Inácio. Então, eu posso chamar isso aqui de ateliê, laboratório, se eu for fazer alguma coisa aqui, um experimento, uma troca. Então, é uma coisa muito louca, assim. Eu entendi que o laboratório é onde eu estou, porque o objeto de estudo, de pesquisa, eu sou um cara designer, fotógrafo, artista e pesquisador. Olha que coisa louca. Bom, sai de um lugar que a gente está muito convencionado, né? Pensar acadêmico como aquela coisa. A fotografia é o sujeito atrás de uma montanha de livros, né? Em cima de uma mesa, e aí fica aquela coisa de, poxa, o Daniel está falando que é possível estar num outro lugar, né? Mas me veio uma pergunta agora, né, muito interessante, que assim, você tem um laboratório na sua casa, você tem um ateliê de madeira, e o seu orientador também tem um. Ou você tem a universidade, ou você... Como é que você faz quando não está aí, quando tem que ir para outro espaço? Como é que é essa relação com a universidade, o orientador? Conta para a gente isso. Foi especificamente a escolha desse tema por conta de eu ter o ateliê aqui. Tá. E o meu orientador querer montar um ateliê também de madeira, ele também se interessa nesse sentido. Então, nós estamos trocando isso, né? Eu estou ensinando um pouco para ele umas coisas, ele está me ensinando outras coisas no sentido ferramental ali, né? No sentido manual, cortar, fazer da coisa. Só que tem uma coisa, Inácio. A descoberta desse ateliê laboratório que eu estou bolando aqui não é fazer qualquer peça. É fazer a diferença entre o design e a arte. Isso que é o complexo, até para mim. Por exemplo, Inácio, você me contrata para fazer uma cadeira. Perfeito, Se essa cadeira, por exemplo, eu vou fazer uma planta para ela, eu vou fazer uma reprodução dela, isso é design. Agora, e na parte da arte? Na parte da arte eu vou o quê? Eu vou trabalhar com os meus sentimentos, com os meus princípios no sentido do que eu quero fazer, o que eu vou desenhar, a minha inspiração. Então já é uma coisa completamente diferente. Então é muito engraçado, eu faço uma peça para o design e faço uma peça para a arte, são coisas completamente diferentes. Essa é a minha pesquisa também, sabe? O ateliê é aqui. A proposta, por exemplo, da cadeira é ser funcional, né? Aí você vai
deixar do funcional, que é o sentar, que é o acomodar, para ir para uma proposta de arte que é um outro lugar. É realmente um desafio, né? E tentando me entender dentro disso aí, bicho, porque eu pego ali, tava fazendo só design pô, eu estou num processos e procedimentos artísticos, então o que que eu preciso fazer? Eu preciso realmente me sentir aquele artista, buscar as minhas inspirações e mudar totalmente o meu trabalho. Então, ser designer já estava rolando. Agora, o ser artista é a minha construção nessa pesquisa. E, gente, independente se é uma pesquisa em artes ou uma pesquisa em outra área, a gente precisa ter muito centrado a questão da dissertação e da nossa pesquisa em cima dos livros, dos teóricos, de tudo isso. Não é porque eu tenho que produzir algo que eu também não tenha que pesquisar o que é tudo isso, né? O que está acontecendo, quais são os os meus objetivos específicos ali para realmente dissertar sobre isso, mas o experimento trabalho equivalente. Então, isso é muito bacana nas artes, de você poder ter essa vertente. Pessoal das artes lá que está estudando, por exemplo, a história da arte, aí já é completamente diferente. Os caras não precisam produzir nada, por mais que eles são incentivados a produzir, a estar no ateliê ou estar num espaço expositivo, já é mais voltado para essa coisa que vocês acham, a pesquisa mais, um cara enfiado nos livros ali, né? Acho que é até legal falar isso para os nossos alunos, assim. Acaba que não é tanto isso. É mais as descobertas do que você também ficar o tempo todo dentro de uma biblioteca, não é isso. Tem momento para tudo, né? Não, mas a ideia, inclusive, do Ecos deste mês é desmistificar um pouquinho essa coisa do universo acadêmico. Obviamente, e, claro, dependendo da pesquisa, você tem um pouco mais de debruçar-se sobre teorias e outro você um pouco menos. Mas o que é inovador na sua área, para mim, que vem desta outra formação, né, totalmente voltada para o livro e tal, essa liberdade que, ao mesmo tempo, eu te pergunto, né, você tem uma liberdade ao mesmo tempo, te coloca no lugar de um compromisso muito maior, não é? Porque eu, de certa forma, eu tinha que pesquisar, mas, olha, eu penso isso, estou amparado no teórico tal para poder dizer. Quando você sai deste lugar, que você vai para esse enfrentamento, ainda que tenha os teóricos, você corre... a dor é a delícia de ser o que é, né, do Caetano, né? Mas, assim... Exatamente. Tem, não é? Nossa, cara, exatamente. E assim, não é que eu tô tendo, que delícia, só produzir, né? Cara, é produzir, refletir sobre aquilo e escrever, dissertar sobre aquilo também. Então, o trabalho equivalente, ele me dá uma coisa a mais de complexidade, assim, que o que exatamente, gente, assim, pesquisa, pô, o que está escrito ali é o que você profundamente vai ter que buscar. No meu caso, eu estou na linha processos e procedimentos. Então, o que interessa para o meu orientador não é tipo assim o preço da peça, ou o que eu gastei de material, ou aquilo, é como eu me senti. Muito mais do que relações, e como eu me senti, talvez, pensando numa teoria, um filósofo, dentro de um teórico da área, e trazendo essas relações. Isso que eu acho que tá bacana, assim. Eu tô começando, gente, pô, eu tô desde março apenas, né? Ainda cumprindo disciplinas, fazendo um monte de coisa. Mas para vocês terem uma ideia, eu tenho que produzir mais 100 horas aí de ateliê. Tem muita coisa para fazer de ateliê, assim, fora as leituras. Então, o ser pesquisador é isso, é se debruçar, é estar, tipo, focado, ter um bom cronograma das coisas, que senão você se perde, bicho. É muita coisa a fazer. Não sei se eu respondi nessa, mas é mais rolando esse papo aí. Eu comecei aqui a ter uma viagem também, e a troca é exatamente para isso, para a gente começar a ir para outros lugares, mas assim, você tem que cumprir madeira, você pode ir para algum outro material, um outro tipo de objeto, não, ou não. O acordo dessa pesquisa em que você é a própria referência tem um material específico? Não. Está livre, como é que é? Assim como os nossos alunos trabalham muito com a sustentabilidade, também fica bom se eu trabalhar com, além de madeira, pensar para o lado sustentável, posso procurar outros tipos de materiais, eu sou bem livre nesse sentido. É que assim, o ateliê hoje, ele está me permitindo o quê?
madeira, concreto e plástico. Então, assim, eu posso ir para as outras coisinhas, né? Ou resina também, né? Eu posso ir para algumas outras coisas, mas é muito melhor eu delimitar naquilo que eu conheço, naquilo que eu faço mais. Então, é que nem os nossos alunos ficam aí com um projeto de pesquisa pensando num monte de coisa. Pode criar um monte de coisa, mas esse momento é o momento que de focar ali em peças que vão me trazer o retorno do como eu me sinto aquela peça, o que foi diferente daquela peça no sentido de ser artista, né? Então é mais ou menos por aí. Eu acho que a liberdade ela está começando a ser mais delimitada agora. A gente entra com uma coisa muito grande, só que olha que interessante, Artemídia, né? Sabe, a primeira peça que eu fiz, ela já nem está mais comigo, para você ter uma ideia. Já foi. Foi doada, né, como um presente. E aí, o que sobra para mim mostrar dessa peça, desse processo? Fotografias, time-lapse, vídeos. Então, tem um monte de material que faz parte de uma peça, por eu ter esse lado também do fotógrafo e o lado do art media, né? Então, acaba sendo legal, cara. A novidade agora ficou o grilo atrás. Você doou para quem? Então, é óbvio que é amigo do meu orientador, né? Você acha que eu ia ter que agradar quem? Muito simples, gente. Tem uma regra fundamental da pesquisa. Siga o seu orientador. Por isso que antes de começar, é bom saber com quem você está, né? O que pensa. Isso. Porque querendo ou não, é um tempo que conviverão, né? Pensando, tentando encontrar caminhos, né? Juntos. Tem disso. Eu já vi de tudo nessa relação, né? Ela pode ser conflituosa, ela pode ser boa, ela pode ser criativa, ela pode ser de tudo, mas é uma relação, né? E toda relação para que ter frutos, tem que ser cuidada, né? Efetivamente. Exatamente, bicho. É aquela coisa. Eu escolhi especificamente esse orientador porque também, além de eu ter o meu interesse, ele tem o interesse dele também, né? Então, meio que é um casamento que acontece entre o aluno, o pesquisador e o seu orientador, né? Até, Inácio, seria legal a gente falar dessas dicas, né, para os nossos colegas também. Por exemplo, bicho, uma coisa que é legal. Depois, seu aluno, você está lá como aluno agora, como mediano, e você orienta, né? O cara está lá na fotografia, tem projeto para entregar daqui a pouco, e você lá e falando disso. Nosso aluno deve estar, principalmente de fotografia nesse momento, aqui presente, deve estar de orelha em pé, se perguntando, poxa, ele me orienta, como é que é essa relação? É justamente o que a gente está falando, né? Eu acho que a gente acaba levando muito também do nosso orientador para o nosso trabalho, assim, né? Porque é uma troca de ideia muito interessante e rola mesmo esse casamento, esse compartilhamento. O que eu queria falar de pesquisa, assim, eu busco o aprofundamento, obviamente, para essa questão mais acadêmica, quero ser professor pro resto da vida, eu tenho tudo isso, e é importante porque um mestrado é o que vai ali te fortalecer nesse sentido com os elementos metodológicos e a maneira de trabalhar com esses alunos, né? Agora, para os nossos alunos, é aquela coisa, tudo que eu estou aprendendo no mestrado, eu estou passando para eles, então acaba sendo interessante ser orientador e ser orientando, né? Ter essa relação. E pode ter certeza que, assim, acaba sendo um experimento também para o meu mestrado, né? Essas orientações que são realizadas aí para fotografia. Inclusive, eu vou tentar dedicar um capítulo para isso também, para falar sobre um pouco dessa parte docente, né? Dessa parte de estar trabalhando ali, sendo pesquisador e professor ao mesmo tempo. Bom, de dica assim que eu digo para os nossos alunos. Às vezes o pessoal pensa que em uma área como comunicação, fotografia ou artes, o cara vai estar sempre ali produzindo, fotografando, fazendo texto, né, fazendo mídia, fazendo aquilo. Gente, a área do mestrado é muito bacana, ser pesquisador é muito bacana, porque, além disso, você vai perceber que no cinema, por exemplo, tem gente que é crítico de cinema e nunca fez um filme. Então, ser pesquisador é legal, a gente pode ter tipo, os embasamentos para fazer outros tipos de trabalho, acaba que abre muito a nossa cabeça e até o nosso mercado de trabalho, gente. Então, pode ser interessante para vocês aí, quem tem interesse
pô, tá com a pulga atrás da orelha, você vai cair no mestrado, você vai achar mais pulga e vai ser muito bacana. Vai abrir bastante essa questão aí de mercado, talvez, né? Não sei, é uma sugestão. Quem quer tentar, quem quer se arriscar com isso, vai fazer uma aulinha, né? Tem que chegar lá na manha, não adianta chegar com os dois pés e falar, eu sou pesquisador, já vou entrar aí. Não foi assim para mim, gente. Foram 3 anos ali, aluno especial, né? Comendo pelas beiradas, aprendendo os autores para poder conseguir entrar no programa. Então, é por aí, mais ou menos. Não sei se eu respondi, né? Cai em cima da pergunta da Isabelle Pérez, que ela perguntou qual a dica que você teria para quem quer começar o mestrado, né? Que é a sua, que é a minha também, né? A gente ir com humildade de pesquisador, porque afinal de contas a gente chega querendo saber e descobre que algumas verdades não se confirmarão, outras sim, e que a gente nunca sabe de onde vem, né? Um pouco de humildade é bom, mas essa dica de começar, quando comecei a minha também, eu fiquei um semestre, eu passei visitando, conhecendo, vendo as pessoas. Troquei de orientador no meu mestrado, depois de um semestre, encontrei um outro que tinha mais a ver com minha forma de pensar. Então, a gente tem que ter no primeiro momento, ir percebendo mesmo. Daniel, tem uma perguntinha aqui da Kira para você, ou do Kira, né? Diz que, Daniel, em quesito relação orientador e mestrado, houve muito atrito de ideias, quer dizer, tem muito embate, como é que funciona isso? Você comentou que mudou um pouco o rumo do trabalho, mas isso acontece com todo mundo, ou o orientador meio que escolhe o caminho, ou como é que se deu essa relação para você? Olha, depois eu vou querer que você fala da tua também, tá, Inácio? Porque é muito particular, às vezes, o que pode acontecer nessa fase. Eu vi colegas, assim, que entraram comigo, que estão fazendo tudo que eles falaram, ok, né? Comigo mudou muito. Por que mudou muito? Porque, assim, não é que rolou um atrito. Eu acho que esse atrito é muito mais do aluno do que o orientador, tá, gente? É o aluno que encrespa, fala assim, não quero fazer isso, nada a ver, o orientador está viajando. Porque o orientador é assim, ele está lá, gente, ele tem a ideia dele, ele quer que você traga resultado. Então, pode ser que role um atrito nesse sentido. Mas eu vou te falar uma coisa, nas artes é bem diferente. Tem gente, por exemplo, que está na minha frente, que entrou no programa ano passado, assim, que ainda também está descobrindo a sua verdade, a sua pesquisa. E o orientador vai cobrando uns prazos, mas também não vai ficar com aquela coisa de forçar muito o cara. Nas artes é um pouco disso, a gente precisa muito mais que o cara consiga espremer ele de uma outra forma, digamos, né? O cara tem que ter ali umas epifanias, o cara vai ter que realmente pensar muito sobre a sua pesquisa autoral, no caso do processos e procedimentos, né? O que mudou na minha pesquisa? Realmente mudou o que ele implantou na minha cabeça, meu orientador. O cara virou para mim e falou assim, mas espera aí, você faz madeira? Madeira é arte mídia. E eu querendo fazer Instagram. Eu nem ia pro laboratório, né, manusear as coisas. Eu não nem coloquei na mesa a ideia, a possibilidade. Ele falou assim, madeira é arte mídia, você pode fazer madeira. Eu falei, mas como assim madeira? Ele falou, o seu pré-projeto só serviu para demonstrar que você sabe escrever, que você tem um princípio ali de pesquisa, que você tem um princípio de ser pesquisador. Ou seja, agora você tem a oportunidade de fazer realmente o que você quer, o que você gosta, no caso lá das artes, né? Agora me conta da sua. Porque para mim foi tranquilo, tô fazendo o que eu quero, bicho. Comigo, mais ou menos. Eu entrei, na verdade, todos nós, isso serve para todo mundo que quer pesquisar um dia. Tanto quem orienta como quem vai fazer. Penso eu, viu, Daniel? Depois você confirma se você pensa por aí. De que um pouco disso é um tempo de maturação. Cada um tem um tempo para isso. Eu já vi colegas entrarem para o mestrado, desistirem, falarem que isso é muito louco, não vou entrar nisso, não preciso disso, saírem entristecidos porque tinha um orientador muito duro, excessivamente duro, sem time, né, para perceber que as pessoas têm tempo, saiu, tempos depois voltou e desenvolveu projetos maravilhosos, como já viu o contrário também ser verdadeiro, orientador e orientando, como diz o Nordeste, sabe, se achando, né, se achando para cima, se achando o rei da cocada, e depois fizeram projetos que assim, a gente
poxa, criou uma expectativa, por isso dá humildade, né? Na verdade, você vai fazer um recorte de uma coisa, um recorte do recorte do recorte. Você vai olhar para a Madeira, por exemplo, eu olhei para o discurso religioso num primeiro momento, e no doutorado para contadores de história, mas mesmo que seja o recorte do recorte do recorte, essa relação tem que se dar com algum prazer, mas aí você tem que primeiro se perceber. Se você é uma pessoa que precisa de gente que saiba cobrar, e tem gente que tem orientador que nem precisa dele, vai embora, o cara não precisa nem cobrar, a relação se dá numa troca de viagem. Eu já vi gente ser orientada no bar tomando cerveja, entendeu? E rolar, e já vi o contrário, tá lá no bar tomando cerveja e não rolar nada. Então, né? E já vi gente que, pô, se não trocasse de orientador para que ele cobrasse, o cara que pegava no pé mesmo, fazia o cara ler, o cara sai chorando de raiva, de tanto que tinha que ver, saiu com trabalhos maravilhosos depois. Então, essa relação, na verdade, é uma troca, né? Eu acho que tem que ter essa troca e tal. Agora, tem uma coisa muito, muito, muito importante, Daniel, eu acho, que assim, se você não estiver apaixonado pelo tema, como você está agora, né? Eu fiquei realmente muito grilado com essa coisa. Como é que a madeira pode virar arte, assim, né? Como é que... Enfim. Eu também não sei. Tô descobrindo. Na hora que você falou virar arte, me veio essa interior, sabe? A santerias do interior, o pessoal com a santinha de gesso, de madeira. Falei, aquilo é arte, ao mesmo tempo é kit, mas ao mesmo tempo é uma arte. Fiquei pensando, veio isso, né? Então, como é que suscita? Então, se você não tiver apaixonado, não adianta ter orientador, seja quem for. Mesmo que o Aristóteles ressuscitasse para te orientar, se você não tiver apaixonado, não adianta. Né? Eu acho que... não, eu concordo com você, bicho. Eu acho que o que eu vejo de exemplo, o meu orientador é um cara que orienta há mais de 30 anos, é livre docente, o cara é tipo o cabeção da Unesp. E aí, o que acontece? Pô, você vê como que ele trabalha, porque ele me coloca perto dele, porque eu já sou professor, né? Então, ele me mostra como ele orienta a graduação, como que ele orienta a extensão, como que ele está orientando a pós-graduação e como ele está orientando a pós-doc, olha só. O bicho tem orientando para tudo quanto é lado. E aí, tipo, às vezes ele me faz uns exemplos, assim, de, tipo, me inserir em algumas coisas, até mesmo para eu me perceber dentro dessa pesquisa. Então, depende muito do orientador que você vai conseguir ter essa coisa da abertura. Eu acho que é muito também... Eu vejo outros colegas que entraram comigo que não estão tão junto com o orientador, por exemplo. Talvez seja o meu perfil de estar lá com ele na aula de graduação, segunda, 8 horas da manhã, eu estou com ele na aula de graduação, mesmo que seja online. Porque foi criada essa relação. Então, realmente, acho que o primeiro passo, até para unir, o Kira aí é o Anderson, lá do nosso técnico, hein, da fotografia, esse Kira aí. Ele também é interessado em pesquisa. Até para unir o que ele está falando aí e o que a Isa perguntou, gente, o passo é esse, humildade, entenda aquela pessoa que reconhece em você o seu potencial e também, né, aquele orientador que vai reconhecer o seu potencial e também aquele orientador que te agrada. Por quê? Porque para mim foi uma busca. Eu tinha que achar alguém que ia poder conversar comigo do mesmo jeito. Não dava, por exemplo, para mim começar esse mestrado lá em 2016, falando com uma pessoa do design, se eu não poderia falar do design da foto, sabe? Então, e olha que os teóricos são praticamente ali, muito perto, hein? Mas eu fui buscar. E aí, felizmente, eu consegui isso lá na Unesp. Eu pensava em fazer de vídeo, Inácio, várias coisas. Madeira está surgindo aí para isso, para quebrar esse paradigma, digamos. Essa brincadeira aí, esse padrãozinho. O Alfredo está perguntando, para iniciar o mestrado, já temos que ter em mente o que queremos? Às vezes muda, né? Foi para a Madeira, ele estava no Instagram, né, no primeiro momento. E aí ele faz uma outra pergunta, o curso de mestrado vai dar uma bagagem que pode abrir os caminhos e nos orientar para temas possíveis? É que, na verdade, os temas você desenvolve durante o mestrado, tá, Alfredo? Essa pergunta que você faz. Aí tem uma outra pergunta. Professor Daniel, a sua pós-graduação já teve a ver com o mestrado? Pretende continuar fazendo no doutorado? Ou seja, sua especialização teve a ver com o seu mestrado e o seu mestrado será possível o processo para o doutorado? Você acha que sim? Então, gente, da especialização para o mestrado foi um salto de quase 10 anos, praticamente, né?
Eu acredito que o doutorado, sim, possa surgir, né? Eu realmente estou focado em pensar, meu Deus, a minha qualificação tem que ser feita até tal data, que está até aqui anotado, ó, 20 de 11 de 2021 é minha data de qualificação máxima, então é isso que eu estou trabalhando agora. Só que eu tenho certeza que a partir do momento que eu ver aquele nenezinho escrito assim, dissertação, né, a gente vai poder pensar, poxa vida, caramba, é um processo árduo, mas a gente vai sentir saudade, pode ter certeza de passar toda essa pressão. Então, bicho, eu acredito que sim. E eu posso continuar no quê? Talvez não seja ateliê laboratório, mas arte e mídia vai ser sim. Arte, ciência e tecnologia é o que é o meu viés. Então, eu não tenho título, mas o tema, bicho, é esse. Eu acho que isso que tá mesclando para mim assim em tudo que eu faço. Mesmo se o meu doutorado for vídeo, é o vídeo arte e mídia, né? Então é outra história. É, não sei se eu respondi aí. Não, respondeu sim, Dani. Eu até colocaria uma coisa aqui importante, que está na fala do João Vitor, está na fala de outros, de que tem que ter essa paixão, uma empatia, tem que rolar uma empatia. Se não rolar uma empatia com o orientador, você terá problemas. E que a pesquisa é aquela coisa, né, Daniel? Às vezes a gente entra pensando num caminho, descobre um outro, às vezes o prazo te leva a encurtar algumas coisas, às vezes não, o tempo que você tem. A gente tem que lembrar que cada um está num tempo da vida, das atuações e tudo. Tudo isso corrobora para mais ou menos, né? Tem isso. E tem uma coisa aqui que a Flávia colocou, Daniel, só para te colocar assim, sentiu a pressão, né, Daniel? Sentiu o peso. Realmente, tem isso, né? Diga lá, Daniel. Pô, você entra numa universidade, mesmo que seja particular, que seja pública, gente, você assumiu um compromisso. E quando você assume um compromisso, você tem que realmente desenrolar esse compromisso. Então, o que eu tenho que entregar? Pô, eu tenho que fazer peça pra caramba no ateliê, eu tenho que escrever muito sobre esses processos. E só para você ter uma ideia, e não vai ser agora concluída a minha escrita, a gente vai escrevendo, gente, até quase o final lá do mestrado, né? Mais ou menos, 2 anos de mestrado, 1 ano e meio aí você está escrevendo fortemente, depois você apresenta, escreve de novo e vai escrever um pouquinho depois. Então, assim, é árduo, é gostoso e tem uma pressão, sim, pode ter certeza. Senti a pressão, estou sentindo, assim, ó. E uma coisa interessante para os alunos, né, que quando se fala em pressão, a coisa aumenta a responsabilidade no sentido de que você tem uma titulação, algumas coisas que virão para isso, mas uma coisa importante, assim, pressão vai ter desde a da graduação, né? Você tem que entregar, você tem prova, você tem um TCC, que é um trabalho de conclusão de curso. Se você começar a projetar sua carreira já pensando desde sua formação, não é que isso vai resolver situação nenhuma, mas ela pode indicar caminhos que vão te possibilitar buscar lugares, esses orientadores, essa palestra aqui, esse bate-papo, na verdade não é uma palestra, é um bate-papo, tem essa intenção de mostrar aos nossos alunos, olha, tem outros caminhos, não começa e não para aqui, né? A gente só começa a movimentar isso, né? Nós chegamos antes só isso, né? A questão é essa, vocês continuarão, isso. Depois continuarão. De verdade, comecem a pensar agora, não é a certeza de onde você chega, mas é ter um norte para caminhar, né? Um norte, porque o resto vai fazer caminhando. E você sabe que eu que acabei de entrar assim, eu tenho até mais dicas para eles, Inácio, que como é que está o processo hoje? Gente, pelo menos assim, na Unesp, no que eu vi assim de artes, até para comentar, para quem não sabe, o professor Alexandre, que estava aí um tempo na instituição, também fez lá na Unesp, né? E participou pelos cursos aí de foto, de design, e ele também foi a minha inspiração, porque na Unesp eu via muito disso, né? Mas assim, quais são as dicas, gente? O pessoal perguntou muito disso para mim. Pô, como é que chega lá? Como que faz isso que você está comentando, Inácio? Eu acho que primeiro é entender onde você está pisando, o que eles estão conversando lá, né? Porque tem muito isso na pesquisa, de você encontrar os seus pares, aquelas pessoas que estão falando a mesma linguagem que você, né, que estão ali, digamos que
tentando encontrar essas soluções, compartilhando o que você faz. Então, foi realmente para mim assim muito importante começar a buscar qual a instituição, qual era o caminho, o que eu gostava. É uma descoberta. Então, quando você se descobre, gente, é só começar a escrever, falar coisas que você gosta e você vai conseguir fazer um pré-projeto para entrar num mestrado, sabe? Para mim foi muito. Eu fiz acho que uns 6 pré-projetos assim, né, nesses últimos 4 anos, porque fui aprendendo também a como escrever, né? Eu fui vendo as disciplinas, vendo o que essas pessoas faziam, assim, e instituição, vocês podem entrar lá nas instituições, fazer as disciplinas, até mesmo as particulares. Eu ia na Anhembi Morumbi, por exemplo, lá, que é particular, fazer disciplina no design. Então, tem que estar com esse pessoal, para vocês verem o que eles estão falando e se combina com vocês. Acho que é esse o primeiro momento de ser pesquisador, assim. Vai lá ver o que é pesquisa, sabe? Não fica achando que isso é tão difícil, é só pegar o busão, parar na porta e entrar numa aula, né? Conversar com as pessoas, olhar o site, o que está rolando, seja em qualquer instituição, mas ver o que os caras estão aprontando lá. Achar o seu... Aquela coisa de achar o seu grupinho, Inácio, sabe? Isso é legal, bicho, para começar. Não, e tem essa ideia de quem sabe faz a hora não espera acontecer, né? Se você fica deixando passar, o bonde da história vai embora, ele segue, né? Ele vai embora. É claro que você não tem que ter obrigatoriamente compromisso de saber que caminho exato é esse, mas agora, tem um samba antigo que diz, se o caminho é meu, deixa eu caminhar, deixa eu, mas qual é o seu caminho primeiro, né? Porque aí você vai. Então, esse descobrir exige, além dessa coisa da humildade, um pouco de busca, né? A vontade da busca, o movimento. A estaticidade não leva, né? A lugar nenhum, você tem que movimentar, penso eu, né? E aí é em cima do que o Daniel está falando. Vai ver, vai atrás, vai perguntar, curiosidade, né? Eu lembro, quando eu comecei o mestrado, não tinha dinheiro para pagar, porque, cara, eu falei, eu só vou poder continuar isso se eu passar no projeto. Cara, o que eu tenho que fazer para ter um projeto que passe e eu não tenho que pagar? Tem que fazer isso, tem que ser. Eu tive que melhorar minha escrita, tive. Esses 6 meses foram de gramar, até que eu consegui, e aí consegui bolsa até remunerada, efetivamente. Não que eu seja, como foi demais. Não, eu tive que gramar mesmo, ir atrás, ter a humildade de ir atrás, de conversar. Alguns, infelizmente, ou felizmente, né, trata-se do ser humano, você tem um orientador que tem a humildade de te receber, tem aquelas pessoas que têm empáfia, né, estou na universidade, enfim, isso acontece em qualquer lugar, lá não é diferente, né? Ter esse cuidado só, eu acho que isso é importante. Uma última agora, Daniel, para a gente, porque a gente está chegando aí nos setores do fechamento aí do nosso bate-papo, primeiro desta série. Agradecer demais ao Alex pelo convite, né, e parabenizá-lo pelo Ecos Cultural, todos os professores envolvidos, naturalmente. Mas, assim, Daniel, uma pergunta que talvez um aluno fizesse, né? Comecei a fazer o meu TCC em fotografia, né? Com essa nova realidade, né, que temos agora de comunicação não presencial, essa troca, às vezes, não consegue mais olhar no olhar. Você tem alguma dica do que é possível, mesmo com o relacionamento humano distanciado, nesse momento, né, para gerir a minha pesquisa, quais os caminhos eu posso tomar, já que eu não posso mais estar corpo a corpo, face a face? Eu vou dar um exemplo, eu como orientando, né? O que acontece, por exemplo? Gente, não tenho dinheiro para ficar comprando livros de R$ 600 que eu teria na biblioteca. Então, assim, já deu uma olhadinha nas fontes secundárias, que são os artigos? Quem está falando daquele assunto? Isso aí já facilitou muito a minha pesquisa, porque eu fui liberado um pouco mais, nesse sentido de pandemia, para trabalhar com um pouco mais de fontes secundárias, que são esses artigos, do que ir lá no bendito do autor do livro X. Por mais que você tenha muita coisa online. Então, vamos lá. A primeira coisa foi isso, assim. Eu achei legal, o importante é fazer a pesquisa, não importa tanto essa coisa acadêmica, formal, biblioteca, digamos assim. Então, desmistificar a biblioteca para mim foi muito importante para mim começar a minha pesquisa, de verdade, assim. A de teóricos, a de leitura.
E aí eu pergunto até deixo essa mensagem de pergunta assim mesmo para os nossos alunos. Vocês já compartilharam com o professor de vocês, qualquer professor que seja desde o primeiro semestre, do segundo semestre, suas vontades? Porque assim, Inácio, a gente tem muito aluno, o pessoal não para conversar com a gente. Um ou outro, se tem um aluno, 40 alunos numa sala, um vai lá te perguntar, mas professor, e aquilo lá e tal? Olha só, o professor Inácio tem uma biblioteca na casa dele, eu estou aqui formando a minha, todo mundo que é pesquisador tem muito conteúdo, muito livro, muita coisa para passar para vocês. Então, acho que a primeira dica é essa: esteja mais próximo do seu professor. Não é porque ele está atrás de uma tela que ele também não tenha essa vontade, às vezes, de estar trocando informação, né? De estar, talvez, orientando, né? Que é gostoso orientar, eu gosto pra caramba disso. Então, assim, a primeira coisa é essa, bicho. A biblioteca pode estar na sua frente. Para vocês terem uma ideia, o Inácio sempre me ajudou com muita coisa. Vou falar de um autor, o Inácio conhece. Então, a troca é importante no sentido aqui professor-professor. E professor-aluno, gente, é a mesma coisa. Aluno com aluno, vocês têm que aproveitar esse tempo de pandemia e realmente estar mais conectado. Não é ligar, às vezes, a câmera tô lá escutando o professor. Participe. Eu acho que isso vai também vai te fazer ter essa vontade de descobrir mais esse mundo, sabe? Abrir essas janelas que faltam a ser abertas e tudo mais. Bom, eu não acho ruim a questão tecnológica. Eu acho que todos nós temos que se acostumar com isso hoje. Porém, o que fizer falta de presencial, daqui a pouquinho a gente resolve, né? Daqui a pouquinho a gente vai poder, óbvio de que de uma outra maneira, mas a gente vai poder estar presente ali. E, assim, você vê, muitos lugares não parece que está fechado, nem nada, né? Hoje em dia parece que está tudo aberto de novo, mas, pô, olha o canal de comunicação que foi aberto através dessa tecnologia, através disso aqui. Então, é aquele final de aula, Inácio, que a gente ficava conversando com as pessoas, ficava trocando uma ideia, né? Eu acho que a gente está aqui para isso, aqui no online também, para poder estar mais conectado. E essa é a dica. Se você queria que ele desse uma dica, é assim: converse com o seu professor. Ele pode ser a sua biblioteca, pode te ajudar muito, né? E sempre agradecendo a você também aí pelos papos que sempre foram muito inspiradores, bicho. É onde a gente aprende é na troca também. A gente não aprende só no livro, né? Na troca. A gente confirma dados. A vivência também é importante, porque, afinal de contas, não é só o livro que ensina o mundo, né? Aquela coisa do Paulo Freire, né? Ler o espetáculo do mundo, né? O mundo está aberto para ser lido, né? E o livro também, e a internet agora como um auxílio luxuoso. Se a gente souber medir, dosar, talvez a gente vá longe. Agora, ninguém chega a lugar nenhum se não tiver essa humildade de ir trocando, de ir buscando, de ir aprendendo e reconhecendo que é possível, né? Bom, gente, estamos chegando no nosso final. Antes de fecharmos, assim, deixa eu só dar um alô aqui do professor Alex. Não esqueçam de confirmar a presença ali no endereço que ele deu para vocês aqui no chat, né, para confirmarem a presença ali, tá bom? Daniel, de minha parte, eu devo dizer o seguinte: já somos camaradas, né? E muito feliz em trabalhar contigo, trabalhar com todos que estão aqui, Nakamura, Ana, Flávia, com Alex, enfim, naturalmente, né, todos que estão aqui. É uma delícia o grupo de comunicação, devo dizer aos alunos que estão aqui, é um privilégio, né, porque todo mundo traz coisa nova, esse olhar do Daniel agora sobre uma coisa que parece super comum virar arte, mudar o olhar é uma estratégia necessária para a vida agora, né? A gente precisa mudar os nossos olhares, né? Sermos mais solidários, mais tolerantes, mais próximos, né? Enfim, para mudarmos o mundo, precisamos começar mudando a gente primeiro, né? A gente receber essa humildade, ir atrás, ter essa vontade, e o Daniel está trilhando esse percurso aí. Boa viagem. No que a gente dá tchauzinho da janela, mas com energia positiva. Exato. Faz parte essa viagem. Aí quando termina a gente fala, dá um vazio, depois começa outra, e a vida é isso, né? A gente vai renovando as esperanças e as vontades. É isso aí. Eu queria agradecer o pessoal, então, que veio aqui, né? Bastante gente apareceu por aqui hoje.
Agradeço demais aí por escutar esse bate-papo aqui entre a gente também. E assim, gente, vocês, nossos alunos, professores, quem quiser trocar uma ideia, a gente está sempre aberto, principalmente agora nessa tecnologia. Só escrever, estamos, né, respondendo ali, dando uma nova forma de comunicação aí que pode ser bem bacana para a gente poder trocar essas ideias. Então, agradeço demais ao professor Alex também e ao Inácio pelo papo de sempre. E muito obrigado, gente, a Flávia, nossa coordenadora, os professores presentes também. Obrigado, Inácio. Imagina, foi um prazer danado, imenso, enorme estar aqui. Então, agradecer a todos, lembrar a vocês aqui, antes que eu finalize, né? Agradecer ao Daniel por tudo isso, e continuamos aí para outros momentos. Eu estarei lá no dia 20, me esqueci agora, mas a última estarei com a professora Flávia. Mas a próxima agora, deixa eu anunciar aqui, vocês terão o brilhantismo de, na próxima quinta, também às 19 horas, a professora Ana Cláudia Fernandes Gomes vai receber o nosso querido professor Alex Francisco, que vai compartilhar com vocês a pesquisa dele de mestrado, tá? Que versa sobre, ele investiga editoras independentes que publicam livros com a temática LGBTI e também o papel do editor como mediador entre o escritor e o público, tá certo? O professor Alex, portanto, será aquele que vai dizer a gente do que se trata a pesquisa, etc., e vocês terão um auxílio luxuoso da professora Ana, mediando isso. É muita coisa para a gente aprender de uma vez só, e como a gente estava dizendo antes, né, tem muito que tirar desses dois, tá, gente? Perguntem, e eles Só têm fera. essa disponibilidade, só fera, eles têm essa disponibilidade, esse carinho, esse cuidado, né? Vejam que apaixona vocês, né? Paixão no sentido grego, né? O que move, o que o aluno sabe, né? Aquilo que nos move, e ao mover, que você encontra aí seus bons caminhos. Quero agradecer os alunos, os colegas professores que estiveram, os convidados, e dizer que quinta-feira que vem voltamos a conversar e bater papo. Boa noite, boa aula a todos, aqueles que continuam, né? Aqueles que não, bom descanso e até quinta que vem. Fechamos aqui o Ecos Cultural desta noite. Grande abraço, gente. Beijo, gente. Obrigado.